Então, os primeiros anos da igreja foram bem desafiadores, né? A gente começou somente com uma família, né? A família aí do pastor, seus filhos, e foi bem desafiador. A gente vinha para os cultos, a gente não tinha uma membresia formada, né? Então a gente nunca sabia se ia ter 5, 10, 20 pessoas, era sempre aquela expectativa, né? Mas foi muito bom, foi gostoso, foi abençoador. A gente vê pessoas que iam se achegando, famílias foram se achegando. 96, no segundo domingo de maio. Eu já estava vindo de outra igreja, né? Foi uma diferença grande, né? Porque a outra igreja era muito grande, a nossa igreja era pequena, né? Então, o meu objetivo maior era estar junto com a minha família na igreja e a nossa igreja era bem próximo da minha casa, né? Então foi uma vizinha da minha cunhada que indicou, né, que o pastor Guedes tinha colocado no rádio, né, que estava inaugurando uma igreja ali na Parada Inglesa. E aí ela falou assim, ó, vai ficar pertinho de você, vai ter como você frequentar melhor a igreja, né? E aí foi quando eu fui para lá. O que marca mais a igreja, né? Você ver vidas sendo salvas, famílias sendo restauradas, né? A gente vê pessoas que chegaram aqui doentes, pessoas que chegaram aqui com as famílias abaladas, destruídas, e tiveram suas famílias restauradas, tiveram seus casamentos restaurados, pessoas que estavam sem Jesus e aceitaram Jesus como Salvador. Eu acho que a gente tem assim inúmeras histórias e testemunhos de famílias e de pessoas que foram abençoadas aqui neste lugar. Nessa época ainda eu não era tão frequente, porque como o marido não ia, aí muitas vezes eu deixava de ir na igreja de domingo, né? Para poder acompanhar ele nos passeios, né? Então muitas coisas eu não participava no começo, né? Marcante foi quando teve um acampamento que eu fui, e aí meu marido também foi, meu filho, né? Que eu e a Fernanda estávamos sempre juntas, né? A Fernanda foi junto comigo desde o primeiro dia. Então os marcantes mesmo foi essa parte, né? De que aí nesse acampamento nós tivemos toda a família reunida, né? Depois, quando a Fernanda era um pouco maior, o meu marido foi ver uma apresentação do Dia dos Pais, e aí ele entregou a vida dele para Jesus. Então, esses daí que são os tópicos marcantes, né? Cheguei na igreja em 2001. Ano de 2001 foi o ano que meu pai faleceu, em janeiro. E, assim, na verdade, 2001 foi o ano que eu, assim, me converti mesmo, né? Porque a igreja eu conheço desde 97, mais ou menos. Foi quando minha mãe começou a frequentar, mas eu e meu pai, a gente não frequentava, então ela vinha com a minha irmã. E eu cheguei a vir algumas vezes, mas assim que eu me converti foi em 2001. Foram anos de muito aprendizado, né? Acho que quando a gente chega na igreja, a gente não conhece, né? Para eu que não frequentava, não conhecia a palavra, foram anos assim bem marcantes, porque foi ano que eu conheci a Mayara também, e aí a gente começou a namorar, e depois a gente casou, né? Então foi em começo de 2001 que eu comecei a frequentar, e a gente casou no final de 2002. E tinha bastante jovens na igreja, então a gente conseguiu, né, se enturmar, ter bastante interação, bastante crescimento entre a gente, né? E desde o começo eu já me envolvi em alguns ministérios, então participava já do Ministério de Obreiros, participei também do Ministério de Louvor, mexendo ali no som. Antigamente não tinha o data show, o projetor, né? Então antigamente era só passando as letras, né? Então ajudava também. Então assim, eu já ajudei no Ministério de Jovens, já dei aula para criança, para adolescente, para jovem. Então foram anos bem marcantes, assim. Foi em 2001,
Foi na campanha da Vitória de 2001, bem no finalzinho dela, lá na Parada Inglesa. Foi um ano assim de muita experiência, né? Por mais que minha mãe foi evangélica e tal, eu não era muito de acompanhá-la. Embora eu sentia a necessidade de estar na igreja também, né? De buscar a presença do Senhor, eu não acompanhava minha mãe. Foi um trabalhar de Deus, chegando aqui na igreja, na época, a igreja evangélica da Parada Inglesa, né? Eu conheci o Eric na escola, no ensino médio, e eu sempre vi uma diferença nele, assim, sabe, como pessoa. E teve um dia que ele pegou um violão na hora do intervalo e começou a tocar uns louvores lá. Foi muito louco. Eu comecei a sentir a presença de Deus. Aí, conversando com ele, ele me convidou para ir, para participar da campanha da Vitória. Aí eu cheguei no metrô ali, desci no metrô e tal, lá em cima da passarela, eu fiquei olhando lá pro fundo da igreja e falei, eu vou subir. Cara, foi um peso para subir aquela subida. Tipo emocional mesmo, não é físico não, emocional. Cheguei na porta da igreja, aí ficou aquele sentimento, entra ou não entra? E eles estavam ensaiando, e eles estavam tocando os louvores lá dentro. Eu lembro como se fosse hoje quem estava tocando, era o Renato, a Juliana, tava o Tom, o Juninho, a Cíntia e a Ruth ensaiando. Aí eu falei, vou entrar. Eu comecei a ouvir o louvor, falei, vou entrar, vou sentar. Não tinha nem começado o culto ainda. Entrei, sentei e fiquei. Saí da igreja renovada ali. Saí como se estivesse voando da igreja, você sabe? Foi muito da hora. Peguei uma amizade muito rápido com os irmãos. Foi muito legal, foi um momento, eu cheguei numa época que a igreja estava de mudança para o outro lado do metrô. Foi onde eu me enturmei mais ainda, porque eu ajudei na mudança e tal. Foi muito legal. E hoje eu tô aqui, né, com a experiência. Hoje é que Deus me permitiu, né, conquistar a minha família. Foi. Eu cheguei em 2008, quando o Murilo tinha apenas um ano e ia completar 2 anos de idade. Hoje ele tem 16. Muito bom, a gente se identificou muito com o perfil, né, da época do pastor Guedes e viu que era uma família abençoada, que estava à frente. A gente se identificou também com os irmãos e foi muito bom para o nosso crescimento familiar, para a nossa união entre a nossa família com a família da igreja. Foi muito importante e muito bom. A igreja passou por vários momentos, né? A gente teve momentos assim fantásticos, maravilhosos, né? Mas tivemos momentos difíceis também, momentos bem difíceis, momentos de muita dificuldade, né? A gente passou por uma avalanche aí no meio do processo, né, como foi chamado na época, quem viveu sabe o que eu estou falando, mas a gente sempre permaneceu, a igreja sempre esteve viva, né, a igreja sempre esteve atuante, viva, trabalhando, tendo os cultos, os trabalhos, programações, a gente permaneceu firme em Deus, aí Deus nos abençoou. A igreja evoluiu bem, né? Teve épocas da igreja ser uma igreja bem lotada. Depois houve os problemas, como toda igreja existe, né? Que aí diminuiu, mas graças a Deus os mais firmes continuaram na igreja. Muitos que saíram ainda estão no evangelho, muitos se distanciaram, né? E o pastor Guedes e o presbítero Renato sempre foram bem exigentes com as ovelhas, né? Então, quer dizer, a gente teve um bom ensinamento de disciplina também, né? Nós ficamos 15 anos no Ministério do Cambuci, que era a primeira igreja evangélica do Cambuci, e depois deixamos lá um casal de missionários, que eles eram da Índia, eles já trabalhavam conosco há um certo período. E quando Deus fez essa mudança, né, que Deus já estava fazendo essa mudança em relação ao nosso ministério, porque a igreja da Parada Inglesa, o meu sogro estava jubilando e ele nos convidou para que a gente assumisse a igreja da Parada Inglesa na época. Então nós deixamos esse casal de pastores lá como pastores, porque eles eram missionários, consagramos eles e viemos para cá nesse período.
Só que não era aqui a igreja, né? Nós fazíamos parte desse ministério lá na Parada Inglesa. Depois nós mudamos aqui para Major Dantas Cortês, ficamos ainda um período como igreja evangélica da Parada Inglesa. Foi um período que a gente de adaptação, né? Lógico, quando você tem um pastor e vem outro, mas até pela proximidade do pastor Ronaldo também, de já ser da família e de muitas vezes vinha pregar na igreja, né? A gente já conhecer assim, mais de perto, ter uma certa intimidade, né? Não foi tão difícil, né? A gente conseguiu se adaptar. No início foi um pouco difícil a questão da fase da adaptação, porque nós passamos 15 anos na igreja do Cambuci. Depois, quando você sai, a questão de você se adaptar é um pouco difícil, né? Mas nós já conhecíamos algumas pessoas daqui, porque nós realmente saímos dessa igreja, né? Está fazendo 27 anos, nós iniciamos aqui. Depois nós saímos por um período e voltamos agora. Então foi um pouco difícil a questão da adaptação, porque a gente já estava acostumado com a igreja há muito tempo, a gente tinha um vínculo, uma comunhão muito grande com a igreja do Cambuci, a primeira igreja evangélica do Cambuci. Olha, então, voltar para o avivamento também foi uma questão assim um pouco difícil, né? Porque eu mesmo no começo fiquei um pouco meio sem entender, né, essa volta. Mas depois eu pude entender que realmente foi muito bom, foi ótimo para a igreja ter essa denominação por trás, a gente poder ver os nossos jovens se envolvendo com outras igrejas, nossos adolescentes, nossos jovens podendo estar participando de acampamentos com outros jovens da mesma denominação, visitando as congregações, né? Para a questão de ministerial do pastor também foi uma bênção, porque antigamente estava apenas preso aqui à igreja local, hoje ele pode pregar em outras igrejas, o ministério dele tem crescido também dentro da denominação. Então eu acredito que foi muito bom, foi uma coisa que realmente hoje eu olho e vejo que foi realmente uma coisa dirigida por Deus mesmo, para a gente voltar ao avivamento bíblico. Estamos muito bem agora, graças a Deus. Depois mudamos para a herança de fé. E aí, depois de um período, né, depois de Deus estar falando ao nosso coração, na minha vida, na vida do pastor Ronaldo, a gente, nós sentimos assim, fortemente no nosso coração de Deus, que nós deveríamos retornar ao avivamento bíblico. Então, nós faz mais ou menos, depois, né, foram vários processos, Deus foi falando ao nosso coração nesse período, e aí nós retornamos a essa denominação e já estamos basicamente há uns 7 anos. Então, hoje, né, depois de um certo processo, nós já estamos há 7 anos como igreja do avivamento bíblico do Tucuruvi. Eu acho que no sentido de retornar ao avivamento bíblico foi uma mudança muito boa, porque nós fomos acolhidos pela denominação e hoje nós temos mais possibilidades, porque nós estamos juntos, né? Estamos debaixo de uma cobertura espiritual, a gente tem uma mentoria, nós temos muitos pastores que nos acompanham, nós também temos essa comunhão hoje de igreja, porque uma igreja independente ela é muito sozinha. Uma igreja, quando ela faz parte de uma denominação, ela tem várias possibilidades. Então isso, nós temos muitos encontros, a gente está sempre junto com outras igrejas, nós fazemos parceria com essas igrejas, então nós temos muito trabalho de jovens, trabalho de mulheres, trabalho, né, com crianças, então tudo isso tem sido muito bom para nós como igreja. Por quê? Porque nós estamos juntos com essa denominação, né? Então tem sido muito bom nesse sentido, né? Melhor você estar junto do que você estar sozinho, né? Nós chegamos em março de 2018. Foram anos muito bons, né? Nós saímos de outra igreja, então chegamos aqui para conhecer, né? Nós já conhecíamos o pastor Ronaldo pelas redes sociais e chegamos aqui e nos encantamos pela igreja, pelos irmãos, né? Nós sentíamos claramente a presença de Deus, a unção de Deus nesse lugar.
E no primeiro ano que nós estávamos aqui, nós fomos para um acampamento que teve da igreja e foi sensacional. Foi ali naquele acampamento que nós realmente decidimos ficar na igreja e congregarmos aqui com vocês. Nós chegamos no avivamento bíblico aqui do Tucuruvi em julho de 2018. Os primeiros anos na igreja foram, assim, era tudo novo pra gente, né? Principalmente pra mim. Principalmente pro Marcos. Eu já conhecia o Evangelho, mas para ele não. Foi tudo começo, como todo começo é difícil, né? Mas a gente foi se adaptando. Foi num dia que a gente estava com um problema muito grande, a gente é na rua da nossa casa e a gente passava todos os dias e nunca tínhamos visto a igreja. E no dia de uma aprovação muito grande que a gente teve, a gente estava um pouco desesperado e nos achamos na igreja. E aí desde então a gente falou assim, domingo, isso foi numa quinta-feira, a igreja estava as pessoas estavam saindo da igreja do culto. À noite. E aí nós vimos que tinha culto aos domingos e nós viemos no domingo. E aí se apaixonamos por aqui. Eu vejo a igreja hoje num momento abençoado, num momento de empolgação, um momento assim de motivação. Eu vejo os irmãos envolvidos e eu acredito realmente que viveremos algo novo, viveremos mais de Deus, né? Como é o tema deste ano de 2023. O Avivamento Bíblico do Tucuruvi viverá mais de Deus em 2023 e vamos viver um crescimento abençoado, se Deus quiser. É bem diferente da IEP, né? O foco dela sempre foi a palavra de Deus, né? Nunca foi essas coisas que tem em outras igrejas por aí. Então, tanto quando era pastor Guedes como hoje o pastor Ronaldo, sempre foi falado a palavra de Deus. Mas sempre teve essa disciplina da gente estar diante da palavra, né? Hoje, assim, eu creio que nós estamos ainda num processo, né? A igreja, eu acredito que ela vive num processo sempre. Mas hoje, depois de uma pandemia que a gente enfrentou há quase 3 anos atrás, então é como se nós estivéssemos retomando, né, as nossas atividades. Graças a Deus, o período mais difícil passou, mas graças a Deus a gente está num processo bom, a gente está em andamento, caminhando, as coisas têm melhorado a cada dia, a igreja tem crescido. Acho que a nossa igreja, acho que são 26 anos, né? Desses 26 eu estou desde 2001, então tenho 22 anos aí de igreja, né? E a igreja ela já passou por vários momentos, né? São vários... Acho que a gente tinha sempre um slogan na nossa igreja que era restaurando famílias para Cristo, né? Acho que várias famílias elas foram restauradas, né? E nesse processo famílias já entraram, famílias já foram, né? Outras estão se achegando. E eu acho que principalmente nesse momento pós-pandemia, acho que a gente está num momento de reestruturação, né? Acho que a gente está no momento onde as pessoas estão voltando para a igreja, novas pessoas chegando, né? E eu acho que a gente tem a liderança tem cada vez mais se aproximado, a gente tem falado a mesma língua. Eu acho que, assim como na Torre de Babel, acho que quando a gente começa a falar a mesma língua, as coisas começam a acontecer e a gente tem visto isso aqui na nossa igreja. Na minha vida eu acho que é fundamental. Embora assim, eu já vivi momentos altos e baixos assim, no decorrer da vida cristã, mas eu tenho certeza que na minha vida faz parte, assim, é muito importante para mim. A igreja, para mim, é onde eu consigo buscar mais de Deus, né? Tenho a oportunidade de ter experiências aqui com os irmãos, com o pastor. E lembrando sempre, né, do pastor Guedes também, da pastora Teresa, porque eles foram fundamentais na minha vida. Eu vejo que a igreja foi e está sendo muito importante para a formação dos meus filhos, né, para eles conhecerem a Cristo, para a gente plantar a semente no coração deles, né, e distanciar também um pouco desse mundo. E graças a Deus que Deus colocou no nosso caminho essa igreja com o pastor, agora o pastor Ronaldo, né, que tem sido uma bênção, uma pessoa que estuda e se dedica, né, e dá para sentir a dedicação dele aqui com os fiéis, com a igreja, né, com a preocupação
de levar a melhor palavra a todos os cultos. Eu me sinto muito abençoado de fazer parte dessa igreja e de ter o pastor à frente e sendo o nosso líder. Bom, eu vejo a igreja com um potencial muito grande, né, para avançar no reino de Deus, para conquistar, né, novas pessoas, né, alcançarmos novas pessoas e crescermos espiritualmente aqui também, porque nós temos uma equipe maravilhosa, irmãos comprometidos, uma igreja abençoadora. Uma bênção na nossa vida, imagino que na vida de muitas pessoas a igreja deve fazer a diferença. A gente ora e pede a Deus para que ela se multiplique, que as pessoas, que venham mais pessoas e que cada dia que passa nós sejamos com maiores números, né, amor? Sim, com certeza. Bom, eu queria parabenizar, né, a Igreja Evangélica Avivamento Bíblico pelos seus 20 e 27 anos de aniversário. Assim, desejo para essa igreja o melhor, desejo para essa igreja que essa igreja seja cheia do Espírito Santo de Deus, que essa igreja seja cheia do poder de Deus, que essa igreja seja uma igreja viva, que os irmãos sejam pessoas que através do seu testemunho ganhem outras vidas para Jesus. Eu desejo realmente que a gente possa conquistar um templo próprio, né? Em breve a gente está inaugurando o nosso templo próprio. Quem sabe o próximo aniversário a gente já vai estar no nosso templo próprio, né? Deus é poderoso para fazer. Eu desejo realmente que, a começar da minha vida, a começar da minha família, né, que a gente possa crescer junto, que a gente possa ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, e que essa igreja possa impactar o nosso bairro e possa ser uma bênção para essa cidade, para a nossa denominação. É isso que eu desejo para a igreja do Tucuruvi. Eu tenho muito a agradecer, né, à igreja, porque em horas de muita tristeza na minha vida, a igreja foi muito importante para mim, né? Principalmente quando faleceu meu marido e depois quando o Danilo veio para a igreja, né? Porque ele na época ele não frequentava a igreja, frequentava só de vez em quando. Mas o que eu tenho a falar para a igreja é que eu tenho muito a agradecer, tanto ao pastor Guedes, a pastora Cleusa, Renato, presbítero Renato, hoje o pastor Ronaldo e a pastora Simone, e todo mundo, né? É uma igreja que é uma família realmente, né? Então eu tenho muito a agradecer a todos por toda a liderança, e tenho que agradecer também aos irmãos também. Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer a Deus, né, por essa igreja que acolheu a mim, acolheu ao pastor Ronaldo com muito amor, com muito carinho. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Servir ao reino de Deus é sempre muito importante, porque nós temos esse chamado de Deus na nossa vida. Mas essa igreja é uma bênção, os irmãos são bênção de Deus na nossa vida. E eu creio que, se Deus quiser, muitos e muitos anos nós estaremos aqui. Eu tenho certeza que os irmãos vão estar cada vez mais unidos a nós e acolhendo aqueles que se achegarem também. E eu tenho certeza de que Deus ainda tem muitas coisas para fazer neste lugar em nós e através de nós. Eu quero aí realmente parabenizar esse ministério por esses 27 anos, né, são 27 anos, gente, de muitas experiências, muitas lutas, muitas batalhas, mas também muitas conquistas, e em todo o tempo a gente tem sempre visto a mão de Deus trabalhando em todos os sentidos e assim fortalecendo esta igreja e levantando a gente a cada dia. E eu tenho certeza que o projeto de Deus, né, ainda é por mais 27, mais 27, e eu tenho certeza que muitos 27 anos virão aí pela frente, no nome de Jesus, amém? Então, Deus abençoe a todos. Eu agradeço sim de coração a todos vocês por essa caminhada, né, e por essa obra de Deus neste lugar. Eu tenho certeza de que Deus só tem a acrescentar nas nossas vidas. Deus abençoe a todos vocês. Só acho que
para mim, assim, para minha família, a igreja sempre foi algo que nos ajudou a passar por momentos difíceis, né? Acho que as pessoas, né, primeiramente Deus, mas as pessoas que aqui estão, né, até no dia do aniversário até mandei uma mensagem para o pastor Guedes, para a pastora Cleusa, que foram pessoas muito especiais para a gente, né? Então é só agradecimento e louvar a Deus, porque até aqui as portas do inferno não têm prevalecido contra a igreja, né? A gente tem pessoas aqui que levam muito a sério a palavra de Deus, então parabenizar a igreja, e tenho certeza que virão muitos anos aí abençoados, e eu tenho certeza que o Senhor tem grandes coisas para fazer no nosso meio. Quero agradecer a igreja, o pastor Ronaldo, a pastora Simone, que eu tenho certeza que foi Deus que colocou eles aqui novamente, né, para dar continuidade aí ao ministério do pastor Guedes, da pastora Cleusa, e todos os irmãos também aí que aproveite essa oportunidade aí, né, e que Deus abençoe. Um feliz aniversário para a igreja, o Avivamento Bíblico aqui do Tucuruvi, né? E tudo de bom, e que a gente possa comemorar muitos anos juntos, né? Fazendo parte desses aniversários. Que Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Feliz aniversário, igreja! Aleluia! Feliz aniversário, irmãos! Parabéns para nós. Que esse nosso novo ano seja um ano de muitas conquistas, realizações, realizações dos sonhos de Deus para nós. Amém? Deus abençoe a todos. Eu vou fazer um depoimento que, assim, depois de 54 anos de Igreja Católica, eu não conhecia Cristo. Hoje Ele é tudo na minha vida, tá? Como todo mundo fala, é o primeiro amor e é tudo. Me completa todos os dias eu oro, todos os dias eu agradeço, que é o principal. Eu acho que pedir, temos que lembrar muitas vezes de pedir, porque Deus espera que a gente peça, mas agradecer acho que é o primordial. Hoje, para mim, é o primordial, agradecer todos os dias da minha vida eu vou agradecer por estar aqui nessa igreja. Nós queremos que essa igreja se multiplique, como eu falei, e que Deus abençoe muito o pastor Ronaldo, né? Porque ele é uma bênção nas nossas vidas. Com certeza. A família.